Olá, queridos catequizandos da segunda etapa da Eucaristia, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que vocês tenham tido uma semana abençoada, com muita paz, alegria e saúde acima de tudo. Eu sou a catequista Rosenilde e hoje é o nosso 8º encontro, na qual tem o tema de Abraão, deixa a tua terra. E é com muita alegria que nós estamos mais uma semana aqui reunidos para aprender um pouquinho mais da vontade de Deus para cada um de nós. E para nós iniciarmos bem o nosso encontro de hoje, eu venho pedir a bênção do Espírito Santo de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para que Ele possa nos dar sabedoria e entendimento, para que nós possamos sempre estar fazendo a vontade de Deus, porque nós somos filhos e criaturas amadas dele. Mas antes de dar início a esse encontro maravilhoso de hoje, que nós vamos entender um pouquinho mais sobre a missão de Abraão, eu gostaria muito de saber se vocês conseguiram realizar a atividade proposta da semana passada, na qual nós aprendemos um pouquinho mais sobre a aliança de Deus para cada um de nós. Eu espero muito que vocês tenham conseguido realizar essas atividades e tenham enviado a catequista de cada um de vocês. E com esse tema que nós vamos abordar hoje sobre Abraão, o nosso objetivo principal é reconhecer a história de Abraão, o chamado de Deus, para que nós possamos assumir a nossa vocação como povo de Deus. Então, o objetivo do nosso encontro de hoje é conhecendo a história de Abraão, como foi o seu chamado, como Deus o convidou a uma terra nova, uma terra na qual Deus prometeu a ele, a Abraão e toda a sua família. É nós também reconhecermos nessa história de Abraão qual é o nosso chamado, onde cada um de nós, como eu, Rosenilde, posso estar assumindo esse compromisso, e esse compromisso e essa vocação que Deus tem para mim, e você também possa estar reconhecendo qual é a tua vocação e também qual é o chamado que Deus tem para cada um de nós. Deus, Ele é levado pelo seu grande amor, onde a gente já falou em encontros anteriores sobre o imenso amor de Deus para cada um de nós. Hoje Ele vem reforçar mais uma vez desse grandioso amor que Ele tem por nós, filhos, criaturas e, acima de tudo, amigos de Deus. Esse chamado que Ele tem para cada um de nós e esse grande amor que Deus tem por nós, Ele fala aos homens e às mulheres como se todos fossem amigos. Deus nos trata como amigos. Ele ainda nos convida à comunhão consigo, porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Então Ele quer cada um de nós juntinho dEle. Por isso que Ele tem essa preocupação para nos fazer entender, para nos fazer ser informados sobre a vontade dEle, sobre a palavra dEle. Tudo isso que Ele faz para nós é porque Ele nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Mas nós também precisamos dar uma resposta a Deus, desse amor que Ele tem por nós. Então, assim como Deus nos ama, uma forma de retribuir esse amor de Deus é nós acreditarmos nele, é nós acreditarmos na palavra dele. E essa forma de nós estarmos respondendo esse amor de Deus é através da nossa fé. É acreditando que Deus nos ama e quer o melhor para cada um de nós. E respondendo esse amor através de fé. Fé é acreditar em Deus. E foi isso que Abraão fez. Abraão,
Ele, pela sua fé, ele submeteu-se à vontade de Deus, obedecendo-lo livremente. Abraão, ele não questionou, Abraão, ele não perguntou sobre o que Deus tinha para ele, o que Deus tinha oferecido. Deus simplesmente chegou a Abraão e falou: deixe a tua terra e venha. Então, nessa certeza desse amor maravilhoso que Deus tem por cada um de nós, eu convido vocês a pegar a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, abrir no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da nossa Bíblia, e vamos lá no capítulo 12, nos versículos 1 ao versículo 8, onde nós vamos entender melhor sobre o nosso tema. Então vamos pedir ao Espírito Santo de Deus mais uma vez, que Ele nos dê sabedoria e entendimento, para que nós possamos entender o que Deus tem hoje para cada um de nós. No livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo 1, ele nos diz assim: Javé disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vou fazer de você uma grande nação e abençoá-lo. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei quem lhe abençoar, e amaldiçoarei aquele que os amaldiçoarem. E você, os clãs do solo serão abençoados. Abraão então partiu, como Javé tinha pedido, e Ló também foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou consigo sua esposa, Saraí, e o seu sobrinho Ló. Todos os bens que juntaram e os seres adquiridos em Harã, partiu também com ele, não deixou nada para trás, ele levou tudo que ele tinha. Partiram para a terra de Canaã, e aí chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Mas Javé apareceu a Abraão e lhe disse: vou dar esta terra aos seus descendentes. Abraão construiu ali um altar a Javé. Ele construiu um grande altar a Deus, que lhe havia aparecido. Daí passou para a montanha a oriente de Betel e armou sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. E aí construiu para Javé um altar e invocou o nome de Javé. Essas são para nós palavras do Senhor. Essa palavra de hoje, ela nos chama a refletir como anda a nossa fé. Será que minha fé hoje, ela está do tamanho da fé de Abraão? Se vocês refletirem um pouco mais sobre a palavra, tem um momento na palavra que diz que Abraão, ele tinha 75 anos. Então ele juntou tudo. Deus chegou para ele: Abraão, deixa a tua terra, que eu tenho um lugar especial para ti, para você, para sua família e todos os seus descendentes. E Abraão, ele não pensou duas vezes, mesmo ele estando idoso, com 75 anos, ele juntou tudo que ele já tinha construído,
pegou sua esposa, pegou seu sobrinho, deixou os pais dele para trás e seguiu, porque Deus o chamou. Deus o chamou, fez o chamado a ele, e no momento que Deus chamou, ele não pensou duas vezes e nem questionou. Ele simplesmente juntou tudo que ele tinha e partiu para onde Deus havia mandado. Mas para que nós possamos entender um pouquinho melhor sobre essa palavra, a palavra de hoje, sobre o que Deus tem hoje para nos falar, eu vou ler o significado de duas palavras que vai nos ajudar a entender sobre o que Deus vem dizer para cada um de nós. A primeira delas é vocação. O que significa vocação? Vocação significa chamado. Seguir uma vocação é responder ao convite de Deus. Então, como lá no início eu disse que o objetivo desse encontro de hoje é entender a nossa vocação, a minha vocação, a sua vocação, agora nós estamos entendendo o que é essa vocação. Vocação, então, é chamado. E nossa vocação é entender qual é essa vocação, qual é o pedido de Deus para cada um de nós e responder com dignidade, com sabedoria, esse convite que Deus faz para cada um de nós hoje. Então, a minha vocação é entender o que Deus quer de mim. E cabe a mim, com a minha fé, responder a esse chamado de Deus. Então, isso significa a vocação. A segunda palavra que nós vamos também entender o significado é a palavra missão. Missão é uma tarefa para a qual somos chamados por Deus e nos comprometemos a realizá-la. Então, se eu tenho uma missão, o que eu tenho que fazer? Eu preciso entender qual é essa missão, para que Deus me chamou, e eu preciso me comprometer a estar realizando essa missão que Deus me propôs. Vocês conseguiram entender qual é o significado dessa missão? Missão é aquilo, é uma tarefa. Missão é uma tarefa. Então Deus me propôs uma missão. Então cabe a mim agora responder a essa missão. Se Ele me propôs algo para fazer, então eu tenho que retribuir indo lá e realizando. E foi isso que Deus fez com Abraão. Ele chegou a Abraão e disse: olha, eu tenho um lugar melhor para ti, para tua família, para os teus descendentes. Então, me segue, que eu vou dar uma terra maravilhosa para você viver com a tua família. E Abraão, tão temente a Deus, tão amoroso a Deus e com a fé imensa que ele tinha, ele só convidou a família dele, chamou a esposa dele e tudo que tinha e foi. Simplesmente se jogou. Se Deus está me chamando, se Deus está me propondo isso, eu simplesmente vou seguir Deus. E com isso, eu gostaria que vocês entendessem que quando a gente tem fé, quando nós temos fé em Deus, nós apenas confiamos e nos entregamos na mão de Deus. E foi isso que Abraão fez. Então, eu peço que cada um de vocês aumente essa fé, essa credibilidade que Deus tem. Porque quando Deus nos ama, Ele só quer o melhor para nós. Então, muitas vezes, Deus coloca no nosso caminho novas opções, novas pessoas,
novas oportunidades. E muitas vezes nós, com nosso medo, com medo de deixar aquilo que a gente já tem, que a gente já conquistou, a gente fica um pouquinho receoso com isso. Mas com o encontro de hoje, ele vem acalmar nosso coração e dizer que quando nós acreditamos em Deus, quando nós temos fé em Deus, tudo que Ele vai fazer é o melhor para nós. Muitas vezes nós temos medo de abandonar o certo pelo duvidoso, mas quando a coisa vem de Deus, Nossa Senhora, aí não tem como dar errado. Às vezes a gente fica amedrontado com isso, com uma coisa nova, de tomar decisões novas. Mas antes de tomar qualquer decisão, coloque na mão do Senhor. Tenha fé que Deus, Ele vai sempre te dar o melhor. E com essa certeza que Deus nos ama muito, que Ele quer sempre o melhor, vamos refletir uma frase que temos aqui, onde diz assim: muitas pessoas mudam de casa, de cidade e até mesmo de país. Às vezes, a mudança é por motivo de trabalho ou de estudo. Muitas vezes, o que faz a pessoa deixar a sua terra é a vontade de possuir uma vida melhor. Então, na nossa vida, acontecem momentos, acontecem instantes na qual nós vamos ter que tomar uma decisão. Às vezes nós vamos ter que mudar de cidade, vamos ter que mudar de casa. E isso nos causa medo a princípio. Mas nós, como filhos amados de Deus, nós temos que ter fé. E sempre conversar com Deus como um amigo. Porque Ele nos ama, isso Ele vem nos dizendo a cada encontro desse imenso amor que Ele tem por cada um de nós, e Ele sempre vai nos levar pelo melhor caminho. Agora, em vista de tudo isso que a gente aprendeu, ouviu, onde nós refletimos um pouquinho mais sobre a nossa missão, sobre a nossa vocação, sobre o chamado que Deus tem para cada um de nós vamos estar realizando as nossas atividades do nosso encontro de hoje. Como primeira atividade, eu gostaria que vocês lessem novamente a leitura de hoje, que está no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, no capítulo 12, dos versículos do 1 até o versículo 8. Nesses versículos, você vai escolher apenas um e vai escrever no seu caderno aquele versículo que você mais achou importante e que você vai levar para a sua vida, certo? Essa é a nossa primeira atividade. A segunda atividade de hoje é: qual é a promessa de Deus para Abraão? O que Deus prometeu para Abraão? Então, nessa leitura que você vai fazer novamente da palavra de hoje, você também vai responder essa segunda pergunta. A terceira pergunta é: você já mudou de casa, de cidade ou de escola? Se já, você ainda vai nos contar, você vai escrever como é que foi essa experiência. Então, assim como Abraão, ele teve que mudar da terra dele para uma terra nova, uma terra prometida por Deus, eu quero que vocês também reflitam um pouquinho. Você já teve alguma mudança na sua vida? Você teve que mudar de casa, de cidade ou de escola? Se sim, como foi? Como é que foi essa experiência? Foi bom? Foi ruim? Então, essas são as nossas 3 atividades. Eu espero muito que esse encontro tenha sido proveitoso por vocês, assim como ele está sendo para mim, essa experiência de catequista semanal com vocês, que mesmo a gente não estando pertinho, juntinhos um do outro, né, fisicamente, mas nós estamos aqui semanalmente
olhando um para o outro e nos sentindo tão acolhido e amado por Deus. Na certeza que Deus nos ama, vamos finalizar o nosso encontro de hoje, pedindo sempre a bênção do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa estar sempre ao nosso lado, nos conduzindo para o bom caminho e nos fazendo boas escolhas, porque Deus Ele sempre quer o melhor para nós. Que nós possamos ter uma semana abençoada, em nome de Jesus, e que a semana que vem nós possamos estar novamente aqui reunidos para mais um encontro e mais uma aprendizagem. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, em nome de Jesus.